Mas e a ideia de confinar o Brasil numa polarização, sabe, assentada muito mais em emoções, em repúdios, ódios e paixões? Você não vê isso como muito perigoso? Eu penso que é, mas eu queria ouvir a sua opinião. Não, é perigoso sim, mas a gente não pode tirar a sabedoria da população, tá certo? A eleição ela está colocada ainda num prazo que nós não começamos as eleições ainda, né, Ciro? Então, assim, nem você que é pré-candidato, nem o Bolsonaro, nem o Lula podem apostar no que vai acontecer. Né? Tudo caminha para uma polarização, tudo indica uma polarização, mas ainda vai começar programa de televisão, ainda vai começar debates, então nós temos ainda uma série de fatos e cenas que vão acontecer. Tá certo? A polarização, muitas vezes, ela enfraquece e fragiliza a construção de propostas, tá certo? Isso é uma realidade. O que tem que se estabelecer é que cada candidatura possa apresentar suas propostas e a sociedade exigir que isso seja aprofundado de forma muito objetiva. Você tem colaborado com esse trabalho e isso é importante para a população brasileira. Bem, como Renato Casagrande, atual governador do Espírito Santo e político do PSB disse, as eleições ainda nem começaram de fato. Portanto, é sempre bom lembrar. Pesquisa é retrato do momento e a vida é filme. Hoje, dia 25 de maio, foi lançada a pesquisa CNN, Real Time Big Data. Ela fez 4 cenários. Bem, os 2 primeiros cenários têm o João Dória, então não faz sentido nem mencioná-los. Portanto, vamos falar somente sobre os outros 2 cenários sem o João Dória, mas antes reparem como estão os números da pesquisa espontânea. Bolsonaro está na frente do Lula, mas a boa notícia é que, os dois juntos só têm 54%, o que deixa uma avenida de quase 46% do eleitorado para ser ganho pelo Ciro Gomes. Agora, vamos à pesquisa estimulada. No primeiro cenário sem o Dória, mas com Tebet, Janones e Bivar na disputa, Ciro Gomes atinge 9%, lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Então, nesse cenário, Ciro Gomes pode ter até 11%. Como vocês estão vendo, os outros candidatos fora da polarização não passam de 2%. No outro cenário sem o Dória, sem a Tebet e sem o Bivar, Ciro Gomes atinge 11% e pela margem de erro pode ter 13%. Esse número é muito próximo do que a pesquisa do BTG Pactual tinha mostrado no mês passado. Ciro Gomes está cada vez mais próximo dos 15% que gostaria de ter até junho. A verdade é que, enquanto o lulopetismo usa seus influenciadores e sua mídia para dizer que Ciro Gomes está sangrando e não tem chances, as pesquisas mostram o contrário. Ciro Gomes já tem 2 dígitos, e os outros candidatos fora da polarização não passam de 2% de intenção de votos. Esses sim não têm chance alguma. Uma pergunta que muitos podem fazer é, se os outros candidatos da chamada terceira via não têm chance alguma, por que não apoiam logo o Ciro Gomes? Bem, uma notícia que saiu hoje sobre a Simone Tebet explica o motivo. A Simone Tebet, assim como o Bivar e o PSDB na sua maioria, defende todas as pautas liberais do Paulo Guedes. Ou seja, reforma trabalhista, teto de gastos e a reforma da Previdência, que foi feita pelo Bolsonaro. No final, eles são o mais do mesmo. Já Ciro Gomes é contra todas essas pautas e medidas liberais, que levaram o Brasil à situação econômica atual de inflação alta, desemprego alto e PIB estagnado. Portanto, Ciro Gomes é a única via fora da polarização. Quem não quer Lula e nem Bolsonaro só terá Ciro Gomes para votar. E eu explico para vocês por que o Bolsonaro se elegeu. Vamos pensar juntos, fraternalmente, como irmãos, cada um é dono do seu voto. Mas uma ocasião como essa não pode ser uma disputa despolitizada, odienta, para derivar e acabar no mais do mesmo. Repetir o modelo econômico, repetir o modelo de governança política. Vamos tentar entender com humildade, para respeitar 70% do nosso povo, que nos estados mais desenvolvidos votaram no Bolsonaro. Foi pela obra do Bolsonaro. Essa obra não existe. O Bolsonaro é um deputado canalha do baixo clero brasileiro. Roubava dinheiro da gasolina no gabinete dele. Eu fui contemporâneo dele, eu tenho a nota fiscal. Roubava dinheiro de funcionário fantasma. A turma do Cid Leste sabe disso. Porque o Bolsonaro tinha aí vários funcionários fantasmas. Pois bem, não foi pela obra.
Será que foi por encantadora proposta de solução dos problemas estruturais brasileiros que o Bolsonaro recebeu 70% dos votos de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, os estados mais líderes do Brasil? Também não foi. Essa proposta nunca existiu. A explicação de tal extensa fração do povo brasileiro foi um voto magoado, um voto ressentido, um voto de protesto contra o encontro macabro da mais grave crise econômica da história brasileira, que é essa que está aí, e que o Bolsonaro tem agravado, mas que foi fundada lá atrás, sabe, pelo Lula e pelo PT. A data da prostração é essa, o desemprego estoura de 6% para 12% na mão do Lula e do PT com a Dilma. Nunca mais o desemprego desceu. Sabe, o sistema tributário brasileiro é o mesmo que transformou o Brasil num paraíso fiscal. O Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. 50 bilhões de renúncia fiscal em que salmão, queijo suíço e filé mignon estão isentos de pagar PIS e COFINS, 8 bilhões de reais com os outros produtos suntuários, dá para pagar 1 milhão de vaga em creche em tempo integral. 5 brasileiros acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Essa tragédia o Bolsonaro está gravando, mas ela vem lá de trás. Esse é o desafio fraterno. Tem que ir para o embate, sabe, muito grave, porque eu não vou aceitar a ideia de que nós agora temos que fazer uma luta despolitizada, odienta, para derrotar o Bolsonaro e cair em mais do mesmo. Mais do mesmo é gerar o Bolsonaro, quem sabe pior do que o Bolsonaro.